Muito bem. Boa noite. Boa semana para você. Que louvor lindo, cantado por essas duas pérolas, né, Ivan? E Edson. Faltou uma outra pérola, né? Não estava ali na dupla, podia ser um trio. E essa pérola eu conheço muito bem, né? Mas que bom que você está aqui iniciando essa semana na casa do Senhor. Você poderia estar em qualquer lugar, mas você escolheu o lugar. Escolheu a igreja para estar. Bom, eu não sei se você observou, o tema da nossa reflexão de hoje, ele foi enviado no grupo da igreja, e se você leu lá, ele diz o quê? Alguém lembra? Alguém leu? Colinha aí. Quem que leu? Dias de paz, dias de luta. Muito bem, esse luta poderia ser trocado por dias de guerra, dias de paz e dias de guerra. Existe até uma música aí brasileira muito conhecida, mas o título, ele não é um título posicional, vamos dizer assim, por causa da guerra de Israel contra o Hamas. Não vou falar disso. Até porque essa guerra já virou até ponto de discussão política aqui no Brasil. Devido à polarização dos últimos anos, a guerra já entrou até no lado político e aí já não é legal, e aí não é legal para ninguém. Então não vou nem entrar nessa seara. O tema ele já é muito mais amplo e vasto no sentido bíblico e religioso do que no sentido político. Mas eu não posso deixar de destacar que esta guerra entre Israel e ali aquele grupo armado da Palestina é uma guerra profética, é uma guerra que já vem nos seus, vamos dizer assim, arranhados, né, históricos, porque não é uma guerra de hoje, é uma guerra santa, e agora se tornou uma guerra geopolítica, mas o que eu vou falar basicamente não se trata disso. Vamos falar de paz e de luta, de paz e de guerra. E por que a gente vai falar de paz e de guerra? Porque desde a entrada do pecado, a história da humanidade é basicamente sobre guerras. E você vê desde a guerra entre os filhos de Adão e Eva. Mas ali um não decretou guerra ao outro, não foi guerra como a gente conhece. Mas foi aquela guerra teológica, né? A qual sentido um dos filhos de Adão e Eva, ele quis agradar a Deus na sua formalidade ou não quis, não é, Ruth? Um agradou daquilo que Deus queria ser agradado, o outro fez de acordo com a sua vontade. Então se travou ali uma guerra de escolha. Muito bem, então quando a gente entra aí falando sobre paz e guerra, nós precisamos entender que essas duas circunstâncias fazem parte da nossa vida. E até onde eu preciso entender disso, até onde isso me afeta, até onde eu preciso estar centrado, biblicamente falando, para que eu possa entender de que lado eu estou, qual que é a minha condição nesta guerra, em que comando eu sigo, qual exército eu estou inserido, qual é o objetivo do meu exército, do meu comandante. Então a gente precisa entender. E outra coisa é quando a gente diferencia o que é um estado de paz e o que é um estado de guerra, um estado de luta. É claro que todo mundo quer estar em paz. Mas infelizmente a gente está constantemente em luta. Mas eu busco a paz, mas o que vem é a luta. E como que eu preciso diferenciar? E como que eu entendo que isso faz parte da minha vida? É o que nós vamos ver aqui nos próximos 30, 40 minutos no máximo. Então, eu espero que a reflexão de hoje, ele possa nos dar aí um incentivo nesta semana para entender que a paz que nós busquemos, e isso é muito sabido por você e por mim, que a única paz que nós busquemos é a paz que vem do Senhor. Isso é fato. No entanto, existe paz e paz. Algumas pessoas buscam paz não no Senhor, e ele acha que está em paz. Outras pessoas estão na luta, e muitas vezes ele acha que é a luta do inimigo.
E aí eu vou convencer você que também a luta vem de Deus. Muito bem. Então, posicione aí a sua espada, a sua Bíblia. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Filipenses, capítulo 4, verso 7. Filipenses, capítulo 4, verso 7. A palavra do Senhor diz, através do apóstolo Paulo, o seguinte: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Parece que Ricardo gosta muito das passagens bíblicas que tem a palavra mente, porque ultimamente eu tenho falado tanto de mente, né? Mas eu vou repetir novamente: a paz de Deus, que excede todo entendimento. Se você tem um entendimento de paz, a palavra do Senhor, ele vai fazer o quê? Ele excede. Ele vai mais além daquilo que você conhece. Se você fala, poxa, eu tenho paz, eu não tenho guerra, eu não brigo com ninguém, eu moro bem, eu tenho uma família boa, eu não brigo, eu tenho saúde, eu tenho tudo. Essa paz que você entende, a palavra do Senhor diz que a de Deus, ele excede. E exceder é muito mais que qualquer pouca quantidade. É muito mais que isso. E esse exceder, ele diz o seguinte: além de exceder todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ok, quando a gente fala de paz, eu já falei para vocês, a paz que nós precisamos entender é a paz que vem do Senhor, e a Bíblia está dizendo isso, é muito claro. Eu não vou refutar a Bíblia, de maneira alguma. Eu vou me prender num outro ponto da reflexão desta noite. Mas enquanto a gente fala de paz, porque aqui a palavra do Senhor diz que ele excede todo entendimento. E essa paz que Deus me dá, é uma paz o quê? Vinda dEle. Não de ninguém. Não de qualquer coisa. Não de circunstância mundana. Não de qualquer coisa que tenha nesta terra. Vem somente dEle. E a paz dEle excede aquilo que eu imagino que é paz. A paz dEle que excede é porque Deus, Ele toma as rédeas da história da humanidade, da história da minha vida. Eu não tenho conhecimento nenhum, só que os pensamentos que Deus tem, já diz Jeremias, você mal sabe que os pensamentos que eu tenho para você é pensamento o quê? De paz e não de mal. Amém? Esse é o pensamento que ele tem. E se eu entendo que ele tem esse tipo de pensamento, eu vou caminhar junto com ele na paz que ele me oferece. Muito bem. É muito simples desse entendimento. Ok. Agora, por outro lado, quando a gente entende que a paz que Deus oferece é a única paz que eu preciso experimentar, que é a paz que vem dEle, a gente entra em confronto quando eu não entendo a palavra do Senhor. Aí sim, eu me prendo novamente naquela pequena frase que está aqui, ó. A minha mente, a vossa mente. E eu tenho repetido várias vezes quando eu converso com os irmãos aqui da igreja sobre Romanos 12, culto racional e renovação da mente. Culto racional, renovação da mente. A nossa mente, ela é finita. Ela não é infinita. No entanto, a gente usa o nosso cérebro aproximadamente 20% a 30%. Quem usa 35% é um superdotado, é um gênio, é um Einstein, Galileu Galilei, e as pessoas superdotadas. O Alisson usa aí seu cérebro 20%? Não, nem isso. Eu acho que você é uma pessoa inteligente, Alisson. O nosso cérebro, ele é finito, por quê? Porque se a gente usa 20%, 30%, é claro que a gente pode chegar a 100%, mas o ser humano nenhum chegou a 100%, não chegou a 50%. Aquilo que Deus capacitou para que eu pudesse ter dentro da minha caixa craniana. Mas eu não uso metade, 60%, 70% do que eu tenho. Mas ela é finita. O fato de ser finita, ela me limita aos conhecimentos que Deus tem para mim. Quando Adão e Eva caiu em pecado, até a altura de Adão diminuiu. Na sua sequência, na sua genética, na sua hereditariedade. O estudo teórico diz que Adão tinha aproximadamente 2,5 metros para 3 metros. Imagine a cabeça desse homem. Imagine a testa dele. Imagine o cérebro.
E eu concordo com essa teologia, porque como que você vai dar nome para cada animal, para cada planta, para cada árvore, para cada ser vivente nessa terra? Quem que fez isso? Adão. Porque se você ler lá em Gênesis, Deus disse para ele, você vai dominar sobre o quê? Sobre todos os seres dessa terra, pássaro, animais e aquele que rasteja. Você imagine a capacidade e a junção craniana, juntamente com o conhecimento e a experiência deste homem. E nós não temos esse conhecimento. É por isso que eu digo que quando a gente tem aí o pensamento de paz, o nosso sentimento de paz é muito limitado, porque o simples fato de eu não estar em briga ou em guerra com ninguém, nos capacita a entender que eu estou em paz, e pelo contrário. Quando você lê essa passagem do apóstolo Paulo, ele diz que a paz de Deus, ele excede, é porque o que ele tem para oferecer para mim e para você, é muito melhor do que aquilo que você imagina. E é claro que a gente busca essa paz aqui na igreja. A gente busca através das nossas orações, da nossa vida cotidiana, da nossa postura de cristão. No entanto, o mundo entrou num colapso tremendo. Agora é hora de renovar a mente. Por quê? Aquilo, por exemplo, que a minha sogra aí, que é bem nova, tem aí na casa dos 60 anos, o que ela viveu na sua mocidade é totalmente diferente do que a Rafaela, a neta dela, está vivendo hoje. Meus irmãos, com toda sinceridade, o mundo era melhor. A diferença de idade aqui são quase 50 anos, 40 anos. O mundo era melhor há 40 anos atrás ou hoje? Não vou falar de tecnologia, avanço da medicina, eu estou falando de relação social. Com certeza era melhor. Eu lembro aí, Ronaldo sabe, as pessoas que têm aí a minha idade, 40, 50 anos, antigamente se tinha uma briga de menino, era no soco, Ronaldo. Você vem aqui, ó. Hoje em dia não, você pega um moleque de 12, 13 anos, Joito, o que ele tira da cintura? Uma arma. Ele tirou uma faca. Você não tem confronto, você tem aqui o quê? Um assassinato. Se vivia melhor. O mundo tem chegado muito próximo a um colapso e é profético. Daniel, Apocalipse, 2.300 tardes e manhãs, Jesus falando em Mateus 24, é profético, nação contra nação, reino contra reino, e o mundo vai entrar num colapso. E aí você entra onde? É que aí eu quero ter paz. Aí eu pergunto para você, você vai ter paz? Vai? Não vai. É muito ruim eu falar isso aqui. Não vai ter paz. Mas Ricardo, Deus falou que Ele é a paz. Sim, agora nós vamos entender qual que é a paz que Ele oferece. Não é a paz que você pensa. Muito bem. Esse tipo de paz que Ele fala é uma paz vinda de Deus. E o conhecimento do homem para com Deus é limitado. O conhecimento do homem é vão. Né? Aquilo que eu tenho, que eu penso para você, é loucura para o homem. Muito bem, então você entendeu a paz aonde eu vou chegar no final dessa conclusão. Agora vamos falar de luta. Vamos falar de luta. Pega a sua Bíblia novamente e abre ela lá no livro de Efésios, capítulo 6:12. Efésios 6:12. Você vai voltar só um pouquinho a Bíblia. Enquanto você procura aí, eu vou tomar um gole dessa água aqui, que lá na Igreja Católica é água benta. Aqui é água santa. Efésios 6:12. Você conhece, porque nós estudamos uma semana inteira na lição da escola sabatina do trimestre passado. Efésios 6:12 diz o seguinte, eu vou ler desde o 10, eu marquei o 12, mas o 10 é interessante. Ele diz o seguinte, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ok, você já pegou, você já sentiu, ou você conhece o tamanho do poder de Deus? É infinitamente poderoso. Não tem como você mensurar, mas Paulo diz, você precisa ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas de quem? Ele está dizendo aqui, quem que vai criar cilada para você? O diabo, muito bem. No verso 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Meus irmãos, olha para mim aqui, Esse corpo aqui, Ricardo aqui, ele é composto de quê esse corpo? Carne e sangue. Nervo é carne, água você pode colocar como sangue,
Ele colocou as duas condições do corpo humano, a parte sólida e a parte líquida. O meu cérebro, o cérebro do homem é basicamente 90% de água. Água. E seus neurônios, todos aqueles transistores e chip, não tem chip, é só realmente cérebro. Então é composto de água e carne, sangue e carne. Então ele está dizendo aqui que a nossa luta, a nossa guerra, não é contra corpo e contra sangue. Agora eu pergunto para você, uma pessoa, ela é composta de corpo e sangue. A sua luta é uma luta contra uma pessoa aqui na terra? A Bíblia está dizendo, e você acabou de responder. Então, se você tem um problema com o seu irmão na igreja, se tem um problema com alguém da sua família, se você tem problema com alguém no seu trabalho, se você tem um problema com o seu vizinho, se você tem um problema com qualquer pessoa que seja, Deus está deixando bem claro, a luta que você tem não é contra essa pessoa. Trata de reconciliar. Trata de fazer o bem para com o bem com aquele que está do seu lado, porque a sua luta não é contra ele. Tem irmão de igreja que brigou há 10, 5 anos atrás e é brigado até hoje. Como que vai entrar no céu? E se de repente lá na pergunta fala bem assim, ó, você perdoou todo mundo? Se lá na entrada do céu tem uma placa dizendo assim, ó, você perdoou todos aqueles que você brigou? Aí você, é porque eu tentei, né? Não, tentativa não é ganho. Eu vou continuar no verso 12. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra quem? Os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Paulo, ele viveu aproximadamente há 2000 anos atrás, correto? Nós estamos aí há 2023, então Paulo surgiu na história de Jesus quando ele tinha 33 anos, ele apareceu a primeira vez quando Estevão foi apedrejado, 30 anos mais ou menos, então quer dizer que Paulo viveu nesse mundo há 1990 e poucos anos atrás. Muito bem. Paulo já estava dizendo que o mundo estava o quê? Tenebroso. O mundo continuou tenebroso? Pior, né? Ele ficou muito mais. E ele continua, portanto, ele diz aqui, voltando. Os dominadores deste mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Muita gente pergunta, mas lá no céu tem ainda forças do mal? Não, aqui ele só está lembrando aonde que surgiu Satanás. Ele era o quê? Ele era um anjo de luz. E ele tirou uma terça parte da onde? Do céu. Então, assim, se lá no céu o povo foi convencido de fazer o mal, imagine nós. E aqui ele continua. Portanto, verso 13... Tomai o quê? Toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanecer o quê? Firmes em algumas versões, e na outras, inabaláveis. Ontem eu preguei sobre Salmo 51. Davi, ele recebeu a condenação de Natã. Você é um adúltero. Você pecou contra o seu Senhor. Ele senta e chora e ele escreve o Salmo 51. Lá no verso 10, mais ou menos, ele diz assim, que é uma das passagens mais lindas da Bíblia. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Por que ele pediu para o coração ser criado e para o espírito ser renovado? Porque o seu coração apodrece e se perde. Então ele diz, criar é o quê? É uma nova criatura, é um novo ser, é um novo objeto. Ele cria. Por quê? Porque aquele coração de Davi era podre, adúltero, sanguinário, traidor. Agora nós fazemos o vínculo com a paz. Sabe por que Davi pecou? Porque ele viu quem tomando banho? Batseba, não foi? Então quer dizer que a culpa toda é dela? A culpa é dos olhos de Davi. Ele estava no palácio, mas naquele momento, onde que Davi era para estar? Na guerra. E por que ele estava lá? Autossuficiência, independência. Eu não preciso mais estar, porque eu já ganhei tudo que eu tinha que ganhar. Você está entendendo a paz que eu falei? Essa é paz? Não é paz. A guerra continua. Você tem que estar no fronte.
Ele perdeu o fronte. Por quê? Porque ele, com a sua autossuficiência, com a sua independência, com a sua arrogância, prepotência, orgulho e vaidade, que seu filho depois escreveu, ele não esteve na guerra. E para ele encobrir o seu pecado, ele manda matar o marido da mulher que ele deitou, Urias. Então ele diz assim: pai, cria em mim um coração puro. E por que puro? O que é puro? Uns versos atrás ele fala: lava-me com isopo. Isopo é um vinagre que as pessoas usavam lá na latrina, lá no Oriente Médio. Então ele esfregava a roupa ou a pele para ficar puro, limpo. Meus queridos, o que Davi está dizendo para mim e para você no Salmo 51 é o seguinte: seu coração ele tem que ser branco como a neve. Ele diz também lá no verso 7. Branco como a neve, sem nenhuma sujeira. Se tiver, lava logo com isopo. Agora o Espírito, ele diz: renova o meu espírito para que ele seja inabalável. Por quê? Porque espírito você não troca. Não, você não troca. Quando Deus criou o homem, o que ele fez? Ele pegou o barro, ele moldou o homem, e ali a Trindade Santa, ele fez o quê? O sopro da vida, que é o Espírito. Então ele pede: renova meu espírito, mas que ele, Senhor, seja um espírito inabalável. O que é espírito inabalável? Melhor, o que é uma pessoa abalável? Sabe o que é uma pessoa abalável? É quando aconteceu aqui na igreja na década de 90, ano 2000, alguns aqui lembram que algumas pessoas vieram aqui e disseram que não existe a Trindade Santa. Que não existia a Trindade Santa. Que Jesus foi um profeta que passou por aqui, mas que a gente precisa adorar somente a Deus. E está errado você colocar para as pessoas que você tem que adorar Jesus e o Espírito Santo. É os ventos de doutrina. E muita gente da igreja, que nasceu na igreja, saiu. Sabe por quê? Porque o espírito estava abalável, se abalava com qualquer coisa. Dependendo da pessoa que falava, ele dava crédito para a pessoa, e não crédito na palavra. Sabe o que é ser abalável? É o filme que você assiste, é a música que você ouve, é a revista que você lê, é os amigos que andam do seu lado, é as pessoas que são capazes de influenciar você para que você seja abalável. Você troca quem? O seu Deus por qualquer coisinha que tem por aí. Davi vem, ele fala: me coloca um espírito inabalável, para que quando eu vejo uma mulher, eu não adultere. E o interessante, Batseba foi a 8ª esposa dele. O que aconteceu depois? O filho morreu, aí que veio Salomão, mas depois um filho dele abusou de uma filha dele, um outro filho matou esse filho abusador, esse mesmo filho quis tomar o reino dele, e tomou o reino dele, ficou com as esposas dele, e esse é o homem segundo o coração de Deus. A natureza que nós precisamos entender sobre a luta é uma luta espiritual. Agora é o seguinte, para a gente decorrer sobre isso, nós precisamos entender sobre luta. Sabe por quê? Porque as pessoas tendem a entender que está vivendo num parque de diversão. E eu não vou falar assim de uma forma generalizada. Nós, aí eu me incluo, nós pensamos às vezes que estamos num parque de diversão e não num campo de batalha. Por que parque de diversão? Porque a gente não se preocupa com o que realmente está acontecendo ao nosso redor. Porque se eu como bem, eu tenho minha casa, eu tenho meu carro, eu tenho meu emprego, meus filhos estão criados, eu vou na igreja, está tudo bem. E pelo secreto, pelas beiradas, pelas bordas, Satanás arma o seu plano maligno de acabar com você e com a sua família. E quando de repente acontece, você coloca a mão na cabeça e fala: onde foi que eu errei? Onde foi que eu não vi isso acontecer? Não é o emprego que vai garantir você, não é o seu conhecimento, não é a roupa bonita que você veste, não é a forma que você fala, não é os amigos que você tem, não é a empresa que você montou, não é a quantidade de filhos que você colocou no mundo, não é nada disso que vai fazer você ter paz no Senhor, porque a única paz que vem, ela vem de onde? De Deus, e ela excede todo conhecimento. Agora, um ponto que a gente precisa entender. Primeiro, numa guerra, numa luta, primeira coisa que um soldado precisa entender: quem é meu inimigo? Vou mais longe. Eu estou subestimando o meu inimigo. Quem que é o inimigo? Quem é o inimigo, meu irmão? Você pode falar? É Satanás. Satanás é ardiloso. Satanás entra nas igrejas.
Que entra na igreja, irmão, claro que entra. Vai lá em Zacarias e vê o profeta, o sumo sacerdote, Josué. Irmão Noé sabe desse relato, não sabe, irmão Noé? O sumo sacerdote Josué sobe no púlpito para falar. Quem que está à direita dele? Satanás. Ele não só entra na igreja, como ele vem para o púlpito. Esses pregadores que ficam aí levando mensagem errônea para todo mundo, é Satanás no ouvido, ó, teologia da prosperidade. Vem que aqui você vai vencer, aqui você vai ganhar dinheiro. Dá um pouco, você vai ganhar muito mais. É muito melhor dar, não sei o quê. É Satanás, ó, no púlpito da igreja. E vem dizer que não entra na igreja adventista. Porque tem joio e também tem trigo. O joio é feito por ele. E por que a gente subestima Satanás? E eu tenho conversado sobre isso também. Falei muito com o Ronaldo, que a gente até estava dialogando sobre isso aí lá na sala dos professores da escola sabatina. Porque o pessoal faz o julgamento que Satanás é derrotado, mas não foi derrotado por você, foi por Cristo. E ele é muito mais poderoso. E ele conhece a história bíblica, ele conhece toda a história da humanidade. Ele nasceu no céu, ele é um anjo de luz. Era um anjo de luz. Mas ele carrega poder. E essa luta fica o quê? Fica desigual, porque você é quem? É nada, é pedra, é areia, é vaso quebrado. E mesmo assim a gente quer competir com Satanás. E na hora que ele infiltra, aí como que você vai perceber? Quando já aconteceu o fato. Não subestime seu inimigo. Segundo ponto sobre guerra, quais as armas que você está usando? Efésios aí discorre as armas que você precisa ter, lembra? É o sapato, é a armadura, é o cinto, é o escudo, é a espada e é o capacete, a couraça. Agora é o seguinte, vocês pararam para prestar uma atenção? E as costas? Porque ele fala do sapato, ele fala da couraça, ele fala do cinto, do escudo, da espada, do capacete. E quem que está protegendo suas costas? E se vier por trás? Mas aqui ele diz assim, ó, permanecer inabalável. Você pode entender assim, ó, quando Jesus diz para você, está com seu radar ligado, vigiai e orai. Vigiai e orai. Porque o inimigo anda ao redor, quer dizer o quê? É só pela frente? Não. Você pode estar com a armadura que for, com as armas que você tiver, mas se você não tiver assim, ó, com um comandante que é Jesus, vigiando, orando, porque você vai orar e vigiar para Ele, orando por Ele, buscando a Ele. Ninguém ora se não for para Jesus. Ou alguém ora aqui? É claro, nós temos muitos irmãos aí de outras denominações que ora por Maria, que ora por São Longuinho, que ora por São Benedito, que ora por São Bento. Mas esse não tem poder para livrar. E eu provo aqui na Bíblia, se ele vier dizer para mim que tem. Não tem. O único capaz de livrar você do laço do passarinheiro é só o leão da tribo de Judá. E esse não perde batalha, até porque ele já foi vitorioso. No entanto, a perca que Satanás teve é quem faz com que você tenha esse leve sentimento que está vivendo em paz e na verdade você está em plena luta. Os dias de paz e dias de luta, eu resumo para você. Paz na guerra. Eu podia mudar o nome do título. Paz na guerra. Mas como que é estar em paz na guerra? A palavra do Senhor lá em Salmo 4, verso 8, ele diz o seguinte: em paz eu me deitarei e ali eu dormirei, porque o meu Senhor me faz habitar em segurança. E uma que é para os adventistas aí a gente fica no auge aí. O Salmo 119, 165. Há muita paz para aqueles que seguem a tua lei. Ele não diz que há uma paz, ele diz que há o quê? Muita paz. Sabe como que é a paz da tormenta?
Você lembra da narrativa de Atos 12, quando Pedro ele foi preso e Tiago, naquela condenação, foi morto por Herodes? E Herodes vem para Pedro e fala: Pedro, você vai ser o próximo, eu só vou esperar passar a festa da Páscoa e eu vou te matar. Você vai morrer. Meu irmão e minha irmã aqui, se alguém falar para você aqui, ó, na terça-feira agora você vai morrer, tá? Eu vou te prender, igual um porco na época de Natal, e você vai ser sacrificado na terça-feira. Como que você fica? Como que você fica? Eu fiz uma pergunta para a minha sala da escola sabatina, e eu comentei lá na sala dos professores da escola sabatina, porque a gente estava falando de Jonas, lembra? Porque Jonas fugiu, Jonas fez acepção de pessoas, Jonas acusou, ele foi preconceituoso, ele não seguiu os comandos de Deus, pelo contrário, né? Ele foi para o outro lado. Enfim, Jonas não quis, ele começou a fazer juízo das pessoas, mas ele foi. Mas nós sabemos também que ele foi enfrentar os assírios, um povo sanguinário, violento, matador. Ele ia chegar lá e falar: eu vou pregar, eu vou ser morto. De certa forma, entende também Jonas, porque ele é pecador e ele é um pouco da gente. E aí, eu fiz uma pergunta, falei: pessoal, é o seguinte, vamos tirar por nós então? Falei para a minha sala: vai ter um congresso da Assembleia de Deus, nossos irmãos assembleanos, que não tem a mesma doutrina da gente, no entanto, existe muita ovelha, povo de Deus, pessoas sinceras que está também ali. E a convenção deles é ali no grande templo. Conhece o grande templo, quem é daqui, né? Lá na Avenida do CPA. Ali reúne basicamente 10 mil pessoas. E você entra de supetão lá no grande templo. E você levanta a sua placa. E diz: o sábado é o dia santo do Senhor. Você toma o microfone do presidente. E você fala aqui, ó: ei, povo aqui de Deus, o sábado é santo. Quem tem coragem de ir lá? Não vai mais ninguém com você. Tem 10 mil pessoas te vendo. Ninguém vai, irmão? Estou pensando em fazer isso. Alguém para me ajudar? Por que a gente julga Jonas? Jonas é tado. Sabe qual que é a diferença entre nós e Jonas? A diferença é que aquele homem era um profeta. E com certeza um profeta já tinha falado com Deus. Você já viu lá na Bíblia alguém falando bem assim, ó: eu sei o Deus que eu sirvo. Se Deus mandou, eu vou. Missão de Deus, minha missão. Ele sabia. Porque o Deus dele era um Deus de milagre. E tinha feito prodígios. E ele sabia da história de Elias, sabia da história dos outros profetas. E por que ele não foi? Aí a gente entra com julgamento, está certo, a gente é julgador porque somos pecadores, mas nos colocamos no lugar dele. Agora, a grande pergunta que eu estava fazendo, que eu até desviei, eu estava falando de... Vamos ver se vocês lembram. Não, antes da Assembleia. Foi tão empolgante o negócio da Assembleia que todo mundo ficou pensando, né? Hã? Eu vou lembrar novamente. Hã? Da guerra? Das costas? Não, era uma outra coisa que eu tinha puxado aqui. Agora eu lembrei. Pedro foi chamado, foi preso. Tiago foi morto. Que Tiago é esse? Era qualquer Tiago? Não, era Tiago, irmão de João. Depois você vai lá no livro de Atos 12. E aí o Herodes falou: Pedro, agora é você que vai morrer, tá ok? Vai passar a festa da Páscoa e você vai morrer. Por quê? Porque ele queria agradar o sumo sacerdote, o povo de Israel. Ele queria agradar aquele pessoal. E ele viu que matando Tiago, ele agradou todo mundo. Ele falou: agora eu vou matar Pedro. Porque esse aí é mais valioso ainda que Tiago. Esse camarada aí é poderoso. E aí Pedro fez o quê? Eu estava falando que você tem como ter paz na guerra. E aí o Pedro dormiu. O Pedro dormiu na cadeia. Herodes sabia que esse homem era tão poderoso que colocou dobrado as correntes nos pés e nas mãos dele. Colocou ele num calabouço que ele tinha que passar por 4 lances de portão. E em cada lance de portão tinha 4 soldados.
Só os vingadores conseguiam tirar Pedro, né? O homem de ferro ia quebrando tudo. Mas não, o Pedro fez o quê? Dormiu. Eu recebo a notícia, você vai ser morto depois da manhã, já se prepara aí. Eu entrava em agonia, arrancava cabelo, pensava, eu vou morrer. Mas Pedro dormiu. Pedro teve paz na guerra, porque ele sabia o Deus a quem ele servia. O anjo do Senhor entrou na jaula de Pedro, desabotoou as correntes, deu uma balançadinha no Pedro, falou: Pedro, acorda, acorda, Deus está te chamando, vem atrás de mim, calce sua sandália, coloque sua capa e vem atrás de mim. E conforme o anjo ia indo, o soldado ia caindo, portas iam se abrindo, amém? E Pedro, atordoado, dizendo: mas será que eu estou sonhando? Será que é isso mesmo que está acontecendo? Quando o anjo passou pela última porta, começou o orvalho da manhã, Pedro sentiu a brisa da manhã, ele abriu os olhos novamente, e ele falou: mas é tudo verdade? E o anjo sumiu da frente dele, ele foi encontrar com os outros discípulos, mas a pergunta é: tem como você ter paz, mesmo na adversidade? Tem, porque eu sei a quem eu sirvo. Terceiro ponto que você precisa entender para enfrentar a sua luta: qual que é o território que você está jogando? Ou melhor, qual é o território que você está lutando? Em que território? Você está indo no território do inimigo ou você está trazendo a luta para o seu território? Como, irmão? Não estou entendendo. Vou te falar. Quando Davi era para estar na luta, no fronte de batalha, comandando o seu exército, lá nas fronteiras com a Filisteia, Davi estava onde? No palácio. Só de toalha amarrado na cintura, era o rei, olhando ali do pináculo do seu palácio, possivelmente na sacada do seu quarto, e ele vê Batseba, uma mulher lindíssima, porém mulher de outro, e ele ali, com o seu olhar, lhe vem a cobiça e ele trai. O campo de batalha de Davi naquela hora não era o palácio. Eu não sei se você está entendendo, mas se alguém te faz pecar no seu trabalho, o território ali é do inimigo. Se tem uma mulher te cobiçando, se tem um homem, ali é do inimigo. Se tem um vizinho que está ali te confrontando, te prejudicando, caçando briga, o território é do inimigo. Você não precisa ir para o território do inimigo. O território que você precisa trabalhar na sua luta tem que ser um solo santo. Minha casa, minha igreja, meu trabalho, minha empresa. Como? Consagra a tua casa como a casa de Deus. Consagra a tua empresa como a empresa de Deus. Consagra a sua vizinhança como a vizinhança de Deus, porque se tiver um pervertido, a culpa não é sua. Mas todos precisam saber que ali mora um cristão, que ali mora uma pessoa decente. Que território você está lutando? Você está dando vazão para quem? Para que tipo de potestade? Lembra que não é sangue nem carne? É aquela terceira parte caída. E o interessante é que existe graduação de demônio. Perguntaram para Jesus sobre aquele endemoniado, ele falou: não, essa legião aí é diferente. Essa casta aí é mais forte. Às vezes você está com um demoninho na sua cabeça, fofoca de fulano, fala mal de ciclano, não faz isso, fica com esses R$2 do troco. É aquele demoninho, é o vapor da máfia, é o gurizinho que só entrega droga. Mas aí de repente vem o dono da boca lá, o chefão dos demônios, adultera, mata, frauda, corrompe, e aí você não tem mais por onde sair. As guerras que nós conhecemos são as guerras entre os homens. Nação contra nação, reino contra reino. Jesus disse: mas isso seria somente o princípio das dores. Porque a maior guerra que você vai enfrentar não é essa.
não é contra sangue nem carne. Nossa luta não é contra pessoas. Nessa guerra, não existe campo neutro. Como assim? Quando você vai para o quartel e você é dispensado por excesso de contingente. Quando você está no fronte, mas você está numa área limite e você não atinge a guerra. Essa guerra que eu estou falando de você não estar em campo neutro, ou você é de Deus, ou você é de Satanás. E se você está em cima do muro, Edson, você já decidiu, não é verdade? Edson conta aí uma parábola do camarada que sobe no muro e fala, que lado que eu vou? Você já fez a escolha. Se você é de Deus, ou se você é de Satanás. Entenda, meus irmãos, com quem realmente nós estamos lutando. Quem realmente eu preciso entender. A palavra paz na Bíblia, ela tem 290 vezes. 290 vezes se fala de paz na Bíblia, sendo que 86 está no Novo Testamento. E muitos são palavras correlatas. Pacificação, pacificadores. E aí vem o nosso querido Jesus no Sermão da Montanha, lá no capítulo 5, no verso 7. Ele diz, bem-aventurados são os pacificadores. Porque se você entendeu da verdadeira paz, você começa a transmitir paz para quem? Para o outro. E aí Jesus fala bem assim, ó, se você está vendo contenda entre irmãos, pacifique-os. Porque bem-aventurados são os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Não vai entrar no céu, no reino de Deus, se você tem picuinha, se você é amargo, se você é ranzinza, se você traz mágoa, se você traz rancor. Não tem como entrar no reino do céu se você não trazer apenas amor dentro do coração. Se você não entender que o seu inimigo, ele não dorme, ele não para comer, ele não para no café da manhã, ele está 24 horas por dia, 7 dias da semana, tentando acabar com você e com a sua família. Mas nós temos o leão de Judá, nós temos o vitorioso, nós temos a cruz de Cristo, cruz essa que já colocou esse Satanás no chão, mas muitos buscam o chão, a lama, atrás desse antitipo de Deus, contrafação da Trindade, dragão, serpente, o inimigo, o traidor, aquele que busca a todo momento levar você com uma luta pequena, te colocar no chão. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Eu vou fazer igual um neopentecostal. Vou lançar uma palavra. Eles falam, vou profetizar, né? Se você entendeu a luta que você verdadeiramente tem lutado, que não tem nada a ver com uma outra pessoa, e sim contra as potestades, contra o inimigo, a partir de hoje, cairá por terra toda obra maligna na sua vida. As artimanhas do inimigo e dos seus inimigos, Deus vai trabalhar por você enquanto você dorme. E essa semana você vai começar a combater o bom combate. Você vai aniquilar as potestades, os anjos maus na sua vida. Porque você vai entender que é só com jejum, oração, Bíblia, comunidade, igreja, irmão de igreja, pastor, benevolência, domínio próprio, que você derrota todos os dias. E você vai dizer, só por hoje não vou pecar. Só por hoje não vou pecar. E a cada dia você vai buscar através de oração, jejum, contrição, a busca da vitória nessa luta, que para nós, ela já é vitoriosa, mas muitos tendem ainda em não aceitar.
Eu quero finalizar com uma ilustração. Existia uma competição de 2 pinturas de quadro. E o tema para você pintar o quadro era: retrate sobre a paz. Fale sobre a paz através da pintura. E um dos participantes pintou um vasto campo, lindo, verde. Ao fundo, uma montanha que a ponta tinha aquele branquinho da neve. Saía um pequeno riacho. O campo era coberto de orquídeas. Alguns pássaros, possivelmente cantando, voando sobre aquele campo. Era uma imagem surreal. Era a visão do verdadeiro Éden. E aquilo trazia uma calma tremenda, porque quem via aquele quadro falava: nossa, como eu queria estar ali. Como eu queria estar ali. Olha que calma, que paz me traz. O outro quadro finalista era um quadro que retratava águas agressivas de uma grande cascata, tipo as cataratas do Niágara nos Estados Unidos, as cataratas do Iguaçu. Sabe quando enche, aquelas águas vêm violentamente virando aquelas cachoeiras e aquilo vem derrubando tudo? Ele retratou no quadro aquelas águas totalmente fervorosas, e no topo de onde descia aquela água violenta existia uma árvore. Ele pintou uma árvore, e o braço da árvore ele ia justamente em cima de onde passavam as águas violentas. E bem no galho desta árvore existia um ninho. E dentro do ninho, um pássaro. E o pássaro estava calmo. Sabe o que é paz? É ser aquele pássaro. Aquele quadro ganhou. Sabe por quê? Porque sabe o que é estar em paz? É mesmo diante da tempestade, é mesmo diante da guerra, é mesmo diante da luta, você se manter firme, perseverante, inabalável, porque você conhece o Deus que você serve, e esse Deus te protege dia e noite, e nunca vai permitir que nada aconteça com um de seus filhos. Amém? Essa é a nossa certeza, essa é a nossa reflexão, a nossa paz. Eu queria que você guardasse a última frase, antes da gente entoar um louvor. A paz não é um sentimento, a paz é uma pessoa. Você sabe quem é, né? Ele se chama... Está muito fraco. Eu vou contar 3 e você vai dizer quem é essa pessoa, tá? A paz não é um sentimento, ele é uma pessoa, e essa pessoa é... Amém. Edson, tem um louvor. Queria chamar aqui o grupo de louvor, porque esse louvor vai falar sobre vencedor. Esse louvor fala sobre vencer. E se você entendeu, e se você aceita Cristo como realmente seu legítimo Salvador, eu tenho uma notícia para te dar. Você é vencedor. Você está saindo na frente, como um grande vencedor. E conforme você vai ouvindo esse hino aí, eu quero que no meio desse hino aí você levante. E aí eu gosto muito de fazer esse exercício quando a gente está aqui, de você fazer o seu compromisso com Deus. De você dizer para Ele que apesar das lutas que você enfrenta, nos dias de paz e dias de luta, você assina com Ele um contrato perpétuo, que Ele é o seu único Senhor, que nada abalará a sua fé, que
que a gratidão pelos dias de luta e a fidelidade pelos dias de glória, você vai carregar para sempre na sua vida. Vencedor a cada dia. Cantora de uma outra entidade gospel chamada Ludmila Ferrer. Ela já faleceu ano passado de câncer, mas ela marcou muito com uma música que dizia assim: em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Amém? Às vezes as mensagens de Deus vêm de todo lado, para você entender o que Ele quer dizer para você,
para mim e para você. Eu encerro com João 16:33, onde Cristo diz: estas coisas vos tenho dito para que tenham paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Amém? Oremos ao Senhor. Maravilhoso Pai, Deus querido. Quão bom e quão maravilhoso, Pai querido, é poder estudar a Tua palavra, ouvir, Pai querido, através desse livro sagrado, esse livro maravilhoso, a Sua palavra ecoando em nossos ouvidos, em nossos corações e na nossa mente. Mostrando, Pai querido, que independente das lutas que enfrentamos, somos vitoriosos em Ti. Que apesar dos obstáculos, dos caminhos tortuosos, este é o caminho, porque o Senhor é o caminho, é a verdade e é a vida. Pai querido, muito obrigado por começar esta semana, Pai querido, entendendo que tudo que virá nela, não tem problema, o Senhor está conosco. Nós entendemos, Pai querido, que apesar dos dias de paz e os dias de luta, nós temos Cristo Jesus em nossa vida. E é por Ti, Senhor, que nós agradecemos. Perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, nos faça bem melhor do que somos. Queremos melhorar em Ti, através do Seu Santo Espírito. E nós oramos, Pai querido, humildemente, em nome de Jesus. Amém.